Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Fala galera da Rádio e TV Instituto Federal, estamos aqui em mais uma edição do programa Papo Federal, que vai falar sobre o consumo, o gasto consciente. E já estamos aqui no estúdio com o professor economista Douglas Filenga. Obrigado pela presença, Douglas. Eu que agradeço o convite e espero colaborar com o seu programa e trazer algumas informações aí que sejam práticas. Isso aí, a gente vai falar então sobre como você ter uma vida financeira mais saudável. Vamos conversar sobre a informação que o Banco Central divulgou no último dia 5 agora de maio, que os saques da poupança foram superiores comparados aos depósitos, ou seja, as pessoas estão sacando dinheiro para pagar dívidas, né? Será que isso é uma boa? Como é que a gente pode então lidar com essa situação em época de crise? E essas e outras dicas a gente vai conhecer aqui, nessa edição do Papo Federal. Não saia daí que a gente já vai começar. E o Papo Federal da semana conversa com o economista Douglas Filenga, que vai trazer dicas para a gente ter uma vida financeira mais saudável. Douglas, nós vivemos numa sociedade cheia de consumo, um monte de produto aqui visitando na internet, Ainda bem. Ainda bem. Mas o consumo gera emprego. O consumo gera emprego, mas às vezes esse consumo ele pode fazer com que a pessoa saia do controle. Como se controlar num ambiente com tanta exposição de marcas, né? Não tem como. As pessoas saem do controle porque já são descontroladas. Não é uma questão assim de você mudar, criar uma mágica, uma técnica e de repente as pessoas passam a ser controladas. Por exemplo, se eu falar assim, olha, gaste menos do que você ganha. É o raciocínio mais óbvio, mais claro e mais objetivo. Não existe mais clareza nessa informação. Só que isso não faz as coisas mudarem. As pessoas continuam gastando mais do que ganham. Então, assim, existem problemas existenciais, emocionais aí, que estão sendo refletidos na economia. E a economia tira proveito disso, querendo vender e obter lucro. Certo. Agora, o Banco Central divulgou no último dia 5 o balanço da questão da poupança, né? A retirada líquida da poupança comparado com os depósitos, e houve aí um saldo negativo, ou seja, as pessoas sacaram mais dinheiro do que pouparam. Isso é um reflexo, como é que você avalia esse cenário, né? Essa informação? É um cenário aparentemente ruim, porque as pessoas estão sacando ao invés de investir. Embora o investimento na poupança não seja o melhor deles, não deixa de ser uma das opções de investimento. Então, quando você retira dinheiro de um investimento para o consumo, isso vai, é claro, afetando a economia como um todo, não só a economia das pessoas. Mas, por outro lado, não é algo que eu vejo como ruim, porque as opções de investimentos são várias e a poupança, como eu falei, é apenas um, e se não o mais tradicional e o que menos remunera. Então, uma boa parte está retirando de fato para consumo, mas uma outra parte retira para alterar a sua forma de investimento. Foi muito comum a gente ouvir aí propaganda a respeito do tesouro, investir no tesouro, investir no tesouro direto, que é mais atrativo. E você ouve as rádios, você ouve os economistas, ouve a notícia de um modo geral, e eles incentivam isso. Então, não só para quitar uma dívida, mas como também para alterar a maneira como eles investem os seus recursos. Você acha que a população já está acordando, tendo uma consciência maior sobre a questão do retorno da poupança? Quer dizer, a poupança não é hoje um bom negócio como foi antigamente? Né? Não digo assim que a população está necessariamente acordando, mas acho que a população está recebendo mais informação. Ela já estava acordada, já estava bastante atenta que investir é necessário, não se deve gastar tudo. É que agora ela está tendo mais opções e um pouco mais de confiança nas opções de investimento. E investir no tesouro significa que você tem que ter um mínimo de confiança no governo. Se nós analisarmos, por exemplo, os números, você vai perceber que, como você acabou de dizer, que os saques superaram os depósitos. Mas no mês passado, por exemplo, isso ocorreu quase que um empate técnico.
E se você pegar num contexto um pouco maior, por exemplo, comparando com o ano passado, você vai perceber que a redução dos saques é bem menor. Então as pessoas estão sacando muito menos este ano do que sacaram no ano passado. Então isso demonstra que o saque pode ser feito primeiro para consumo, pode ser feito para alteração de investimento e pode ser feito por uma terceira, de várias possibilidades, eu resumi 3, e essa terceira seria quitar dívidas. Por exemplo, uma dívida com cartão de crédito, que a taxa de juros é elevadíssima. Então as pessoas retiram de um investimento que remunera pouco para quitar uma dívida que consome muito. Por exemplo, não se deve pagar o mínimo de um cartão, porque a taxa de juros do cartão de crédito é elevadíssima. Então, quando você retira de um investimento para quitar uma dívida, isso também é algo positivo. Não significa algo ruim, é isso que eu estou querendo dizer. Tá, agora, a gente percebe pelos dados, até pelas estatísticas aí, né, as informações econômicas, que a inflação, ela tem caído, né? Inclusive vai chegar numa... E a tendência é cair ainda mais. A tendência é cair mais. Essa queda, né? Porque parece-me que essa queda da inflação, um dos fatores é a queda também do consumo. As pessoas estão consumindo menos. Será que isso indica, então, que esse cenário das pessoas estarem mexendo ali na poupança é mais para pagar dívidas antigas do que realmente fazer novos gastos? Porque a inflação tendo caído, o governo diz que um dos aspectos é a questão da queda do consumo, as pessoas estão gastando menos, logo os preços também vão diminuir. O principal fator dessa queda da inflação foi a queda do consumo ou outras coisas estão afetando aí a economia? Né? É sempre um conjunto de coisas que afetam afeta outro conjunto de coisas. Mas é bom a gente lembrar aqui em termos conceituais o significado de inflação. Então, vamos nos valer aí dos livros, dos conceitos, para entender um pouco sobre isso. Em economia, a definição de inflação é um aumento que é contínuo e ele é geral no nível de preços. Então, os produtos lá que compõem esse índice da inflação, eles são produtos não necessariamente consumidos por mim. Por exemplo, o cigarro. Eu não fumo, não sou fumante. Mas ele faz parte lá desse item porque ele é consumido amplamente no território nacional. Então, assim, quando as pessoas estão observando a inflação, quer dizer, não significa uma relação direta com o consumo ou com a perda do poder de renda, mas significa que esse contínuo aumento e generalizado tem diminuído, tem perdido força. Então, assim, por que tem perdido força? Aí são as outras razões. Então, como se fosse um processo, uma coisa leva a outra e a outra assim por diante. Mas a ideia da inflação é que ela tem perdido força porque os aumentos que são gerais e contínuos não estão ocorrendo com tanta intensidade. A intensidade desse aumento é menor. Isso aconteceria se o consumo continuasse elevado? Olha, aumentando o consumo, é claro que a pressão sobre a demanda vai aumentando, funciona na prática assim. Você está vendendo um relógio, por exemplo. Pouca gente quer comprar, você abaixa o preço. E se você está vendendo esse relógio e muita gente quer comprar, a tendência sua, se muita gente quer comprar, é elevar o preço. As pessoas não estão comprando muito mais do que compravam, as pessoas estão comprando menos. E é claro, se as pessoas estão dispostas a gastar menos dinheiro, as pessoas que querem vender têm que abaixar o preço. Então, também está relacionado, mas não unicamente. A gente entrou nesse assunto, né? Você deve estar, inflação, começaram a falar de poupança, agora entrou inflação porque está diretamente ligado ao consumo. Que embora o consumo tenha caído, a gente percebe que muitas pessoas, mesmo em tempo de crise, que é um tempo de se concentrar, né, nas despesas mais prioritárias, algumas pessoas acabam perdendo o controle, né? E indo de encontro aí ao resto da população e acaba gastando mais, né? Como evitar cair nessa armadilha, né? Porque o dinheiro, eu te conheço, você costuma falar bastante que foi feito para gastar. Inclusive, eu já copiei essa frase sua, inclusive em uma das matérias. Agora, gastar desenfreadamente pode trazer transtorno para o consumidor, para o cidadão, né? Então, como chegar nesse equilíbrio aí de você ter uma vida legal, saudável,
em relação ao consumo, mas sem perder o controle. Por exemplo, usamos aqui os conceitos da economia para definir a inflação. Vamos usar um pouco do conceito da contabilidade. Por exemplo, no balanço patrimonial das empresas, ela tem lá os seus recursos, aquilo que ela tem, o seu ativo, e ela tem também uma parte da dívida. Então, não significa que a empresa que não tem dívida é uma empresa mais bem administrada do que outra. A dívida é algo essencial da vida de uma empresa. E ter dívida para uma pessoa, nós dois, por exemplo, não é algo ruim. Você ter dívidas, você ter aí as suas coisas que você compra a prazo. Algumas pessoas costumam dizer, eu só compro se eu tiver dinheiro, comprar a prazo eu não compro. Não, isso não é um raciocínio correto. Comprar a prazo é bom, administrar um pouco de dívida é bom, não tem erro nenhum em relação a isso. Agora, só para concluir assim, lembrando que a inflação não está só relacionada ao consumo. Por exemplo, você pode ter uma inflação relacionada à estrutura, às máquinas, equipamentos, as indústrias, todo o lado da oferta, não o lado da demanda, que é o consumo. Então, a questão da infraestrutura brasileira tem sofrido muito por causa disso, ou seja, a perda de investimento ou o empresário não querendo investir na sua infraestrutura, nas suas máquinas, equipamentos, treinamentos, isso também faz com que se tenha uma dificuldade em reduzir custos. A inovação, a pesquisa, renovação das máquinas, a forma de gastar energia, tudo isso reduz custos. Reduzindo o custo, é claro que ele pode oferecer um produto a preços mais baixos. Como os investimentos não têm ocorrido na área da oferta das indústrias, é claro que o custo tende a subir. Ok, Douglas. Então, só para a gente reforçar aquela última pergunta, né, que a gente acabou indo para um outro caminho, a questão do é legal gastar, você falou, mas como se controlar, né? Quais as dicas que você daria para esse consumidor para que ele não caia na armadilha? Você falou, administrar dívidas, é bom ter dívidas, né? Mas como que ele não cai nessa armadilha a ponto de ele não conseguir mais sair, não conseguir mais pagar uma fatura de um cartão, por exemplo? Né? Pois é. Lembrando que nós é que temos que usar o dinheiro. Por exemplo, a sua vida não se torna melhor, a minha e a de ninguém se torna melhor, porque a pessoa tem, ao invés de 1 milhão no banco, tem 10 milhões. A vida continua sendo a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro. Se eu tivesse 10 milhões, eu acho que seria um pouco diferente. Não, existe a lei dos rendimentos decrescentes. Quer dizer, o seu primeiro milhão, ele é muito interessante, vai ser comemorado com muita alegria. O segundo, nem tanto. O seu 10º milhão, você já não ia ver mais tanta graça assim, virou algo comum. Sim. Agora, a graça está em como você conquista as coisas. Por exemplo, a turma comenta aquela alegria de pagar a última prestação lá do carnê. Olha que alegria boa. Então, assim, procurar transformar as suas alegrias num processo em que você conquista coisas. Por exemplo, não assumir muitas dívidas. Existe um parâmetro. Então, assim, estabeleça aí um critério de em torno de 30% do que você ganha para você gastar com coisas que são parte do seu prazer. Uma parte você vai gastar do que ganha em investimento, outra com as coisas básicas do dia a dia, mas gaste aí um tanto com coisas que lhe dão prazer. E consumir dá prazer às pessoas. E aquelas pessoas que praticamente ganham e o dinheiro que entra mal dá para você se manter, né? Comprar comida, etc. Que aí fica a questão, né? Como que existem dicas para essas pessoas também? Tem alguma saída? Outras fontes de renda, talvez? Olha, as coisas mais básicas que as pessoas fazem é pichinchar. Tem que pichinchar sempre. E não ache que isso é vergonhoso. Pedir desconto, perguntar pela promoção, comprar o item da semana que está em promoção, de segunda a quinta. Então, assim, comece a fazer uma vida inteligente. É uma educação financeira. Comprar produtos de época, pedir descontos, parcelamentos, desconto à vista, e assim por diante. E mesmo quando ele dá à vista, você fala, olha, mas esse à vista, vamos jogar prazo? Então, assim, faz parte da sua reação administrar bem o seu dinheiro. E costume aí também escolher algumas prioridades. E dentro dessas prioridades do que você realmente necessita, daquilo que você deseja, procure aí as coisas que estão em condições de serem
acessadas. Por exemplo, alguns ingressos de shows, teatros são mais baratos pela internet, alguns restaurantes custam menos durante a semana, mas algumas coisas a gente não pode evitar. Por exemplo, viajar na época de férias escolares, se a gente tem filho, tem que acontecer isso aí mesmo. Então, assim, do que você possa evitar, do que é possível você evitar, procure as oportunidades de gastar menos para obter a mesma coisa. Isso aí, Douglas. Então, acho que é isso. Nosso papo deu essas dicas aí preciosas. Espero que você que esteja assistindo aí possa aproveitar. Queria te agradecer mais uma vez. O Douglas já está em quase todos os programas aqui, né? Eu que agradeço. É bom contribuir. Isso aí. A gente se fala, então, na próxima edição do programa Papo Federal. Mais uma vez, obrigado ao professor Douglas pela dica. Obrigado à Pamela, que está aqui no estúdio como operadora. E a gente se fala na próxima edição. Muito obrigado pela audiência. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.